Bom, bora lá. Amores, estávamos lá no... Aham. É, estávamos lá no futurismo, e aí eu quero mostrar para vocês, gente, a vitória de Samotrácia, para vocês entenderem o tamanho da ousadia do povo lá falando que o carro deslizando sobre o asfalto é mais belo que a vitória de Samotrácia. Só um segundinho. Vitória de Samotrácia. Deixa eu voltar para cá, peraí. Aqui. Quem já viu o clipe lá do The Carters, da Beyoncé, já vai ter visto essa imagem aqui. É uma escultura grega, tá lá no Louvre. Certo? É essa aqui, ó. Essa aqui. Ela é considerada uma das mais belas, mais incríveis, mais, né? E ela é gigante, gente. Ela é enorme. Ela é enorme. Olha o que a pessoa que fez, que ninguém sabe quem foi, fez, praticamente deu movimento, né, às roupas as vestimentas da figura humana aí, né? Isso tudo é pedra, gente. Isso tudo é coisa de doido, né? Então isso aqui, gente, está num lugar super, mega valorizado lá no Louvre. Ele fica sozinho, né, numa ala que vai entre as galerias todas ali, né? Então você tem a noção do tanto que o negócio é considerado representativo. É a deusa Nike, muito bem, exatamente. Nick, no caso. Ah, e aí o que, que vai acontecer? Né? Quando os futuristas chegam propondo destruir os museus, propondo queimar as bibliotecas, eles propõem a ideia de que um automóvel deslizando sobre o asfalto é mais belo que a vitória de Samotrácia. Qual é, gente, exageros à parte, radicalismos à parte, qual é a lei que está sendo colocada ali? Ó? É afrontoso, o negócio é para ser afrontoso, certo? A ideia é afrontar. Afrontar o quê? O padrão. Afrontar aquilo que se estabeleceu como o que deve ser a arte. E a partir desse afrontamento, você vai ter um punhado de outros grupos e outros artistas e outros escritores também fazendo esse enfrentamento, tá certo? E rompendo com o base. É quando, gente, a gente começa a discutir, né? Nossa, mas isso aí é arte? Né? Quando o Michel Duchamp escreveu, na verdade, uma obra dele para ser exposta no Museu de Nova York, no Museu de Arte de Nova York, o pessoal do museu, da curadoria, né, que ia escolher as obras, o pessoal falou que ele estava de brincadeira e que aquilo era um desrespeito. Porque o que o Duchamp tinha feito? Ele pegou um mictório desses de banheiro, certo? Vocês já devem ter ouvido falar dessa história ou dessa obra, que é um mictório. Ele assinou com o nome fictício de L. Mutt, certo? E deu o nome a essa obra de A Fonte, que foi rejeitada para ser exposta no Museu de Nova York. Depois, quando, né, entenderam a provocação, quando entenderam a ideia dos dadaístas, desconstrução da ideia da arte por meio da reflexão sobre o que significa arte no mundo consumista capitalista, aí o povo falou, caralho, o negócio era foda. E aí não só pediram para o Duchamp, né, expor o mictório lá no Museu de Arte de Nova York, como mudaram o nome do Museu de Nova York para MAM, Museu de Arte Moderna, por causa disso. Uma forma de homenagear e justiçar aqueles que tinham sido injustiçados. Só que a essa altura do campeonato, o Duchamp já tinha jogado o mictório fora. Ninguém sabe onde está esse mictório. Né? Uma obra que hoje valeria
algumas centenas de milhões de dólares. Ninguém sabe onde está. Vocês terem uma ideia como o conceito de arte passa a ficar completamente novo e diferente do conceito tradicional, gente, fizeram uma pesquisa com vários curadores de vários museus do mundo no começo do século XX, do século XXI, desculpa, né? 2005, 2006 fizeram essa curadoria. Fizeram uma pesquisa para que fosse, para que eles colocassem qual era ou quais eram as obras de arte mais influentes do século XX. Aí apareceu a Marilyn Monroe, do Andy Warhol, né, que tem o rosto da Marilyn Monroe várias vezes assim, né, da pop art. Apareceu a persistência da memória, do Salvador Dalí, que é aquele dos relógios derretendo. Apareceu Guernica, de Picasso. Mas, em primeiro lugar, estava o Mictório, do Duchamp, como obra mais influente das artes no século XX. E aí você imagina, que doideira, Raul! Gente, nada foi tão radical e nada mudou tantos conceitos e nada fez pensar e provocar tanto quanto isso. Raul, em qual vanguarda está o Marcel Duchamp? Em qual vanguarda está o Marcel Duchamp? Está no dadaísmo, tá certo? Vanguardas com o Fahrenheit 451. No Fahrenheit 451, bom, do que você está falando de mudança? Porque o que acontece no Fahrenheit 51 é um estado de fascismo, né? Você está falando por parte do personagem principal, do bombeiro? Porque o que existe... porque no Fahrenheit 451 o que existe é a imposição... Não, muito pelo contrário, né? O Fahrenheit 451 mostra um estado fascista ditatorial, né? Em que, inclusive, a liberdade de ideias não pode acontecer. Por quê? Não pode acontecer porque, inclusive, o papel do protagonista é o de bombeiro, que é o de queimar livros. O que significa queimar livros? É você não aceitar outras opiniões. É você querer que as pessoas pensem da mesma maneira que todas, né? Tendo as mesmas regras e as mesmas imposições, tá certo? Então, nem toda mudança ela é necessariamente para o bem ou para a evolução, né? Muitas mudanças elas estão direcionadas muito mais para o quê? Para uma ideia de manutenção do poder de um determinado grupo, onde entram as ditaduras, onde entra o autoritarismo, né? É mais por aí, tá bom? Aqui, a grande ideia é o quê? É não ter regras. Aqui, a grande ideia é você o quê? Chutar o pau da barraca, certo? Só que é interessante observar uma coisa, meninos. Muitos desses artistas que romperam e etc, 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 se associaram a questões ideológicas bem complicadas. Eu comentei com vocês sobre, por exemplo, Plínio Salgado aqui no Brasil. Dentro da ideia de se criar um modernismo brasileiro, com a cara brasileira, né? Plínio Salgado aproveitou esse sentimento nacionalista muito forte que ele tinha e criou o quê? O movimento verde e amarelo, que depois virou, né, a base do integralismo, que era o fascismo brasileiro. Certo? Então, tem que se observar também muito isso. O futurismo, com a ideia de romper com todo o passado, certo? E de valorizar o quê? O progresso, de valorizar a velocidade, né? De valorizar a tecnologia que surgia ali nos primeiros anos do século XX, certo? Vai ser, por exemplo, o futurismo vai elogiar a guerra, porque, de acordo com os futuristas, a guerra é uma forma de você limpar o mundo das coisas velhas que tinham antes para criar um mundo novo. Olha que radical. E nessa perspectiva, muita gente vai aproveitar as ideias do futurismo para criar um movimento fascista na Itália. Com um carinha que vai ser fã dos futuristas, chamado Benito Mussolini. Né? Ou seja, olha as... Quer dizer, de repente você vai ter uma ideia de ruptura, uma ideia uma ideia de quebrar, de liberdade, que vai ser compreendida de uma forma diferente por algumas pessoas e que vão se aproveitar dessa ideia de liberdade para criar, na verdade, autoritarismos. Ah, que doido.
certo? Então, olha só. Chance. Só um segundo aqui. Peraí. Ixi, peraí. Aqui. Tá. Então, chance. Ô, trezinho, fica aqui assim. Vai lá, deixa eu voltar aqui para o meio. Tchan, pro meio. Então, gente, você tem essa ideia da velocidade, né? Olha aqui duas obras futuristas para você entender. O dinamismo de um cão na coleira. Olha as patinhas. A ideia é mostrar o movimento, mostrar a velocidade. Essa ideia de que a velocidade é a melhor coisa que existe, a tecnologia é a melhor coisa que existe, o futuro é a melhor coisa que existe, certo? Então, eles vão sempre trabalhar muito com essa ideia de movimento, de dinamismo, ou então vão mostrar nas obras, as obras vão ser mostrar máquinas, vão mostrar coisas mecânicas, sabe? Então, essa ode, né, essa homenagem ao futuro, é o futurismo, tá certo? Muitas vezes sem questionar o lado. Como assim? O que o Kleber faz? Gr, 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 gr? Ah, meu Deus. Vai lá. Né? Ah, ele faz gr, gr, gr. Ah, então, olha só, o nós temos de um cão na coleira. Agora, olha esse outro aqui, que é do Giacomo Balla também. Olha só. Esse aqui se chama velocidade abstrata. O carro passou. Uai, Raul, como assim? Uai, gente, o carro passou. Você tem aqui uma estradinha aqui no meio, que faz uma curvinha para a direita. Do lado esquerdo você tem montinho verde, do lado direito você tem montinho verde. E você tem umas bolhas no ar. Por quê? Essas bolhas são o impacto do carro quando ele passou com sua velocidade. Então o carro passou e deixou esse rastro, né, da velocidade dele quando ele fez a curvinha lá na frente. Ah, doido, né? Então, gente, quer dizer, agora você imagina esse povo surgindo. A estradinha tá no meio, essa coisa cinza. Essa coisa cinza que tá fazendo uma curvinha que vai estreitando lá no meio, vai fazendo como se fosse uma curvinha direita lá no meio da tela. Só que aqui você já começa a perceber que não existe uma preocupação, gente, com o quê? Com ser fiel às figuras. A ruptura passa também por você não ter mais que fazer o desenho clássico. Então, se eu quero, né, se o que eu quero colocar é exaltar a velocidade, eu vou colocar camadas e bolhas e fragmentações dentro da imagem para exaltar aquilo que eu quero mostrar e não necessariamente ser fiel a como deve ser uma estrada, entendeu? Então aqui você já começa essa desconstrução, tá certo? Interessante observar uh, quem vai ser o cara que vai estar por trás de tudo isso é um cara chamado Marinetti. O futurismo tenta construir uma ideia de utopia altamente avançada tecnologicamente? De certa forma, sim, certo? A ideia é o futuro é que nós temos que olhar é para o futuro, né? A ideia radical de o quê? De enterrar o passado. Então, tudo que for feito, inclusive a ideia de uma nova arte, tem que partir daqui para frente. Nada de se ater a regras antigas, a academia, as tradições, nada disso. Beleza? Agora, o que que esse mundo está dizendo? Esse mundo está dizendo que a tecnologia, a velocidade é que vão mandar. Então, tudo que for tecnológico, tudo que for moderno, tudo que for veloz, vai ser alvo de admiração desses caras. Porque eles são símbolos do futuro, né? Esses conceitos. Ai. Então, deixa eu mostrar aqui. Eu sou os Jetsons. Mas pouco vai para frente. Né? Vamos aqui. Ó. Ai, gente, meu...
Então, olha só, o futurismo, um movimento artístico e literário que surgiu oficialmente em 20 de fevereiro de 1909, né, com a publicação do Manifesto Futurista do Marinetti. Então, eu mostrei para vocês dois quadros do Giacomo Balla, aqui tem o Marinetti, ou seja, tudo italiano. Aí você entende, por mais que as coisas tenham sido publicadas na França, mas as ideias estavam surgindo entre os italianos no futurismo. Por isso, a ideia de influenciar lá na Itália, no fascismo italiano, tá certo? A ideia de liberdade para as palavras, né, que começa a ser colocada ali, e aí vem um automóvel rugidor que corre sobre a metralha é o asfalto, tá, gente? É mais bonito que a vitória de Samotrácia. E aí, né, aqui é a grande provocação. E, né, ali na Vitória de Samotrácia, linda escultura clara, é o manifesto, né, na primeira página do Le Figaro, certo? E o automóvel passando em cima do metralha é mais bonito que a Vitória de Samotrácia. Olha só, né? A ideia, gente, de você colocar, né, esse quadro da direita aqui embaixo, certo? Já vai ser uma coisa mais você não consegue exatamente saber o que que é a figura. Por quê? Porque você tem camadas que são colocadas uma em cima da outra para dar a ideia de movimento, para dar a ideia de velocidade. À esquerda, você tem a luz da lâmpada elétrica. Né? Tem um poema do Fernando Pessoa, gente, que fala que a luz da lâmpada é mais bela que a luz da lua. Olha só né, a exaltação da tecnologia, certo? É, então, agora, peraí, deixa eu sair aqui. Ah, o que foi? Esse quadro da luz é lindo, muito bonito, né? É. Então, olha só, aqui deixa eu dar um exemplo para vocês do que acontece na poesia. Deixa eu ver se na poesia eu peguei alguma coisa aqui, só um segundo. Então tá lá, né? O carro passou. Ó, aqui, ó. A da poesia é exatamente esse, que é um trecho do Ode Triunfal do Álvaro de Campos, que é um dos heterônimos do Fernando Pessoa, né? O Fernando Pessoa ele usava vários nomes para assinar os seus poemas. Nessa vertente mais futurista dele, geralmente era o Álvaro de Campos, que era o nome que ele utilizava, né? O heterônimo. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto, para a beleza disso totalmente desconhecida das antigas. Ó rodas, ó engrenagens, eterno. Tá vendo? A exaltação ao novo, a exaltação à máquina, a exaltação à lâmpada elétrica, que deixa o eu lírico com febre de tanta inspiração. E ele quer, então, escrever. Ele, né? Que doideira esse povo! Você não viu nada ainda. Porque logo depois vem os cubistas. Apesar, gente, dos cubistas, né? Nos cubistas você ter, né, essa obra, ela é de 1907. Vale lembrar que no futurismo, né, você tem o Manifesto Futurista em 1909, foi antes. Só que o Picasso expôs a Les Demoiselles d'Avignon em 1907, mas o movimento cubista demorou um pouco mais a acontecer do que o futurista, certo? Por isso que a gente coloca o futurismo antes do cubismo. Mas essa obra que você está vendo aí, ela é considerada a obra inaugural da arte moderna. Por quê? Da arte abstrata, digamos assim. Porque pela primeira vez, da arte moderna, porque pela primeira vez você percebe, porque nos futuristas, gente, você vai ter essa coisa das bolhas, dos negócios, mas as figuras não vão estar exatamente distorcidas. Elas vão estar impactadas pela ideia de movimento. Agora, a figura, o retrato, começar a ficar distorcido, isso vai acontecer, primeiramente,
quando o periquito Picasso solta, né, o Les Demoiselles d'Avignon, que vai colocar várias características que o cubismo vai ter, certo? Por exemplo, essa coisa parece que parecendo meio que desenho de criança, porque um olho maior que o outro, uma coisa meio assimétrica, ao mesmo tempo uma coisa meio estranha, porque tem uma mulher que está aqui agachada e ela está de costas, mas o rosto dela está virado para frente, ela está com a máscara, certo? É tudo muito pontudo, o peito da mulher é meio geométrico, né? Assim, tem um peito aqui da mulher da esquerda que é quadrado. Então, essa ideia da fragmentação, da geometrização desses ângulos, dessas formas geométricas, e essa ideia de uma coisa meio primitiva, que parece coisa de gente que não sabe pintar, certo? Isso vai ser uma das características básicas do cubismo, essas três características. Né? Oh, mas isso não é coisa de quem não sabe o que pintar. Não, gente, Picasso, ele é considerado hoje, né, o maior mestre da pintura, tipo assim, do século XX e um dos maiores de todos os tempos. Então não é porque o cara não sabia pintar, é porque ele tinha uma proposta nova. Certo? Você imagina, se hoje você olha para isso e tem dificuldade, você imagina 100 anos atrás. Certo? Foram muitos anos para que as pessoas mudassem a mentalidade e compreendessem que esses caras realmente estavam à frente. Tá certo? Então, Les Demoiselles d'Avignon, Les Demoiselles d'Avignon, as senhoritas de Avignon, que são, na verdade, prostitutas, né? Estão ali nuas se oferecendo. Certo? Mas com essas máscaras meio que tribais, meio africanas, animalescas ao mesmo tempo e desproporcionais, dando essa quebra no conceito de arte, né? De nu artístico. E o nu artístico era muito famoso, era muito comum. Fazia-se no artístico, nossa, Barroco adorava no artístico. E antes quando, na verdade, o Renascimento adorava no artístico, né? E nos momentos de Idade Média, Barroco, em que o nu passou a ser extremamente proibido por conta da igreja, quando você vai resgatar, toda vez que você vai resgatar o Renascimento, vai resgatar a Antiguidade Clássica, você vai ter o nu como uma fonte de inspiração. Então, é que ele pega essa ideia do nu e destrói tudo, certo? Aí tá. Então, aqui no Brasil, olha a Anitta Malfatti aí à esquerda, né? Com uma São Paulo toda meio que geométrica, né? Quadradinhos, bolinhas, né? Uma coisa meio triangular, meio piramidal, né? Tudo, né? Geométriquinho, certo? E do lado direito, Pietà do Rego Monteiro, já bem depois do movimento ter terminado, mas com forte influência cubista, lá em 1966. Olha só, a quadratificação, né? Tudo meio que geométrico demais, retangularização, muito influência do cubismo. Agora, na literatura e na poesia, gente, é engraçado você observar o que acontece. Porque as características básicas do cubismo, né, no outro material que eu vou mandar os dois para vocês, fala lá sobre as características básicas. A fragmentação, a geometrização, a sobreposição de planos. Depois vocês procuram, deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho, que aí eu mostro. Uma obra do Picasso também, que se chama A Mulher que Chora. Peraí. Mulher que Chora. Mulher chorando. Deixa eu voltar aí para compartilhar com vocês. Olha só. O que ele faz? Esse aqui da direita. Mulher chorando. Você tem, gente, uma sobreposição de planos. Você tem um rosto em cima do rosto, junto com outro rosto, meio que sobrepostos, assim, ó. Tá certo? Então, em algumas vezes, a impressão que você tem é a de que você está vendo uma figura de frente, de lado e de tudo ao mesmo tempo. Certo?
E essa sobreposição, ela vai acontecer tanto na pintura, né, e nas artes plásticas, quanto na literatura. Né? Coisas acontecem, a que a gente vai chamar de sobreposição e simultaneidade. Coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Né? Coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Olha esse poema do Oswald de Andrade, nosso querido Oswald aqui, certo? Influenciadíssimo pelo cubismo. E aí você vai falar assim, oi, o que é isso? É verdade. Não, primeiro eu vou mostrar para vocês esse do mexicano, que é o Juan Tablada. Porque uma coisa que vai acontecer muito, depois que o cubismo já tiver se expandido e tudo mais, essa coisa de transformar o poema em figuras geométricas ou figuras que aproximam da pintura, vai acontecer também, a gente vai chamar de concretismo depois, tá certo? Então, olha que legal aqui, ó. Tu primeira mirada de pasión, aún la siento clavada como um punhal dentro del coração. Então, desde a primeira vista que você me deu, o primeiro olhar que você me direcionou, o primeiro olhar de paixão, né? Desde então, me sinto cravado, né? Esse olhar né? Eu sinto esse olhar cravado como um punhal em meu coração. E aí o formato de um punhal, punhal, certo? Então, isso aqui já é uma decorrência do cubismo, essa coisa de transformar o poema em algo geométrico, em algo figurativo. Na literatura, o cubismo não trazia a ideia de criar uma imagem na cabeça baseada no texto. Uma imagem na cabeça baseada no texto? Como assim? Gente, o negócio aqui é o seguinte, se você for para a literatura, você vai ter os cubistas, os expressionistas, né, os futuristas, todos muito parecidos, na verdade, porque a grande ideia, a ideia principal para a literatura vai ser a ideia de liberdade de criação. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. A ideia, pensando nessa coisa de várias coisas ao mesmo tempo, que é típica do cubismo, tá certo? Ó, o Tablado foi um escritor e poeta mexicano que desenvolveu seu material prolífico na época da Revolução Mexicana. De orientação vanguardista, ele cultivou o haiku, poesia japonesa, e também os ideogramas, influenciados por Apollinaire. Apollinaire vai ser o poeta que vai, junto com o Picasso e o Georges Braque, né, que vai ser outro nome super importante, vai ser o poeta que vai direcionar os caminhos para a poesia cubista, certo? Foi o responsável pelo primeiro manifesto da literatura cubista, logo após as primeiras exposições de artistas como Pablo Picasso e Braque. Para saber mais, Guillaume Apollinaire foi um escritor e crítico de arte francês, provavelmente o mais importante ativista cultural das vanguardas do início do século XX, onde ficou conhecido particularmente por sua poesia. Na obra Il pleut, Il pleut significa chove, né? De Apollinaire, podemos observar que o autor aproxima a poesia da pintura, onde busca reproduzir a queda da chuva, rompendo a organização de estrofe e verso. Então, o poema é como se a chuva estivesse caindo. A preocupação com a disposição gráfica das palavras. Né? Chovem vozes de mulheres como se estivessem mortas, mesmo na recordação. Chovem também vozes maravilhosas, encontros de minha vida, ó gotinhas. E estas nuvens empinadas se põem a relinchar todo um universo de cidades minúsculas. Escuta-se chove enquanto a mágoa e o desdém choram uma antiga música. Escuta caírem os laços que te retêm embaixo e em cima. Olha a fragmentação do raciocínio. Olha como você vai para um lado, vai para o outro, né? Apenas a partir da ideia das imagens que você quer criar. Certo? Agora, isso também vai acontecer aqui no Brasil? Sim, olha o Oswald de Andrade aí, ó. Olha esse poema dele. Hípica. Saltos recordes. Cavalos da Penha. Correm jóqueis de Higienópolis, os magnatas, as meninas, e a orquestra toca chá na sala de coquetéis.
Raul, cadê o soneto? Cadê as rimas ricas? Cadê as rimas intercaladas, interpoladas? Oswald de Andrade apresenta em seu poema Cubista o ambiente de uma corrida de cavalos na hípica, né, que é o lugar onde acontecem as corridas de cavalo. Nele também existe uma sobreposição de imagens, que desloca o olhar do leitor da pista e o dirige para o público. Então você vê, ao mesmo tempo, lá os carros, né, os cavalos, e ao mesmo tempo você está vendo a plateia, o público, né, todo chique, né, enquanto a orquestra toca e todo mundo ali tomando um chá e a orquestra tocando, e assim, ia misturar, a orquestra toca chá, né? Então isso aqui fica meio ambíguo, a orquestra toca chá na sala de coquetéis. Mas, ao mesmo tempo, a orquestra toca chá, né? Então, criam-se ali várias imagens, todas ao mesmo tempo, fragmentando, dando múltiplas possibilidades para a imagem criada. E essa fragmentação, essa multiplicidade é a cara do cubismo. Raul, é aí que todo mundo desistiu de ler poesia, esse trem, porque ninguém passou a entender mais nada. Ai, ai. Quando desistiu de entender arte, foi aí, Raul. Beleza, meninos? Vamos então para o nosso querido expressionismo. O expressionismo, né, que tem o seu embrião nessa obra tão conhecida, certo? O seu embrião, eu estou falando de embrião. Ah, Gustavo, porque tem a fase, vai ter a fase, a chamada fase azul dele. Ele vai ser, são as experimentações. O Picasso ele era um nerd, velho. Ele era um nerd, nerd. Um nerd, um cara super fechado socialmente, um cara machista, mas um nerd, um gênio. Assim, as experimentações dele estavam muito à frente de qualquer artista da época, sabe? Então ele invocou com azul na época. Eu vou fazer. É, fase azul, famosa fase azul. É, então, aqui nós temos o grito, né? O grito que vai ser, né, esse precursor do expressionismo, exatamente porque, mesmo antes do movimento expressionista surgir, por volta de 1913, por ali, às vésperas do início da Primeira Guerra Mundial, e particularmente na Alemanha, que estaria envolvida na Primeira Guerra Mundial, assim como na Segunda, certo? O medo e a insegurança que pairavam sobre a Europa vão fazer criar um movimento artístico muito intenso, gente, muito exagerado, muito conturbado, né? Em que essa ideia de mostrar o que se sente de uma forma explícita, exagerada, distorcida, certo? Vai se transformar no que a gente chama de movimento expressionista. Então, geralmente você vai ter cores fortes na pintura, você vai ter distorções, você vai ter até um erotismo, ou seja, emoções fortes, né? Coisas subjetivas, internas, que vão explodir de forma intensa, né, nas obras, certo? E em contrapartida, você vai ter no expressionismo o primeiro movimento de vanguarda em que você vai ter o cinema participando. O cinema já começa a ter os seus primeiros movimentos. E o movimento de expressionismo alemão no cinema é um dos mais importantes da história. Ali, gente, vão surgir os primeiros filmes de terror. Porque uma das vertentes do expressionismo era exatamente essa, a da distorção e a do pânico, do medo e da ansiedade, da angústia existencial e do feio que existe no homem, certo? Então, o cinema de terror surge em meio a esse tipo de reflexão, se tornando o cinema expressionista alemão. Enquanto na pintura você vai ter figuras distorcidas e intensas e, né, o tempo todo, como acontece com o Grito, né, de Edvard Munch, que não é alemão, é norueguês. Antes mesmo de se iniciar o periquito, o periquito, né, o expressionismo. Aí você vai ter outras obras importantes.
O expressionismo precisa de um psicólogo. É verdade. Olha só. A dança, né? Também antes do início formal do expressionismo, mas também pegando e sendo pioneiro nas características que o expressionismo teria, né? As cores fortes, as retorções, as figuras distorcidas, certo? Esse, gente, é maravilhoso demais. Isso aí está lá no Museu do Prado, lá em Madrid, e é um painel de 3 metros por 2 não sei quanto. É enorme. É a coisa mais linda do mundo. Bonito demais. É... E, e... Ai, ótima pergunta! Perguntaram para mim aqui agora se a dança não é fovista. A grande questão, gente, por isso que a gente hoje em dia não estuda tanto o fovismo, é que as características que o fovismo apresentou foram incorporadas pelo expressionismo. E o expressionismo foi muito mais fundo, muito mais profundo e muito mais amplo. Certo? Então, né, meio que hoje em dia a gente fala pouco do fovismo para poder falar mais do expressionismo. Mas as características expressionistas tiveram muita inspiração nas características fovistas? Sim. Cores fortes é uma delas? Sim. Né? Essa coisa da fera, da ideia da fera, né? A ideia de fera, é, que passa essa ideia de animalização que o expressionismo também tem, né? Esse ser humano meio animalesco, distorcido, né? Então, algumas dessas características vão estar muito presentes exatamente no quê? No expressionismo, certo? Mas a origem seria na época do fovismo? Seria, mas hoje ela é considerada mais um marco expressionista porque o expressionismo teve uma história de vida, né, mais longa, digamos assim. Certo? Então, às vezes o pessoal coloca assim, o fovismo foi um pré-expressionismo. Entendeu? Ah, então, lembra que eu contei para vocês, gente, que o Monteiro Lobato chegou lá na exposição da Anitta Malfatti em 1917, aí chegou lá, tinha lá um homem com a cara amarela. Aí saiu xingando. Aí, ó. O homem amarelo de Anitta Malfatti. Estava na fatídica exposição que foi criticada pelo Monteiro Lobato. E agora, né, mais para frente, você tem, em 44, tipicamente expressionista, né, os retirantes de Cândido Portinari. A distorção das figuras angustiadas, pobres, maltrapilhas, né? Super vidas secas isso, né, gente? Super vidas secas. Gente, eu não sei o que a gente vai fazer da vida, não. Ai, ai, eu precisava continuar. Eu vou ter que pegar uma aula da semana que vem para continuar isso. Porque não dá para ir tão rápido assim, não, porque senão não. Sim, se foi inspirado em Vidas Secas, sim. Foi inspirado nos romances de 30, né, que vão fazer essa coisa do regionalismo, e especialmente em Vidas Secas, certo? Não, eu não sei se existe alguma formalização dessa inspiração, mas todo mundo considera que é inspirado, que seja inspirado em Vidas Secas. Tá certo? Nós vamos fazer o seguinte. Semana que vem eu tenho que fazer o apanhador do Campo Centeio de qualquer maneira, mas talvez eu não termine o apanhador do Campo Centeio na semana que vem. Então, na primeira aula da semana que vem, gente, eu vou terminar Vanguardas, e aí eu vou passar uns vídeos para vocês que vocês vão, assim, achar interessantes. E aí, na última aula, e aí na última aula a gente pega o apanhador no Campo Centeio. É o que eu falei, eu tenho falado para todo mundo, eu falo todo ano, esse ano é um ano peculiar, etc, mas assim, gente, não se prive da oportunidade de ler o apanhador no Campo Centeio. Não se prive dessa oportunidade de ler esse livro. Porque, é o que eu disse, encontro alunos 10 anos, 5 anos, 6 anos depois, não sei o quê, vão, Raul, nunca esqueci o apanhador no Campo Centeio. Então, faz uma forcinha, tá bom? Abre o microfone para dar tchau para mim. Tchau, Raul. Boa semana para vocês. Tchau, Raul. Até semana que vem. Tchau, tchau.